Olá, amigos. Este é o programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade. Nós vamos informar aos companheiros, aos amigos, que ficou estabelecido entre mim e a coordenação desse programa de, na primeira quarta-feira de cada mês, nós responderemos as perguntas que forem formuladas durante o mês. Então, hoje nós vamos responder as que já temos em nosso poder, e de modo a esclarecer alguns pontos, algumas questões levantadas, para que a gente tenha realmente esse programa como um aprendizado. Tanto quem fala quanto quem ouve serve de aprendizado. Então, nós, quando vamos responder uma questão, temos que ter consciência daquilo que estamos respondendo. Portanto, a nossa proposta é de plena seriedade no nosso trabalho. Para ganharmos o tempo, nós vamos iniciar aqui com uma questão levantada pela nossa irmã Nelma. Eu vou ler a pergunta dela completa, para que a gente perceba como que se dão as questões. Laureano, meu amigo, que mensagem linda, esqueço essa mensagem linda. Gostei muito. Gostaria de fazer uma pergunta. Você disse que os espíritos vão progredindo lentamente e que teremos mais outros sentidos no futuro. Estes sentidos serão espirituais, como sentir, ver ou ouvir os espíritos, ou estes sentidos serão físicos, como saber o que a outra pessoa está pensando, sentir quando ela está chegando em sua casa, etc. Ou seja, em qual instância progrediremos espiritual ou física? Então, querida irmã Nelma, eu agradeço a pergunta. Eu diria que a natureza, nós aprendemos isso na doutrina espírita, a natureza não dá saltos. Nós não temos esse momento de passe de mágica. Declaramos-nos seguidores de Jesus e já estaremos no céu. Não é assim. Nós vamos desenvolvendo à medida do nosso aprendizado e da prática do nosso aprendizado. Isso significa, quando aprendemos, avançamos intelectualmente. Quando agimos do que aprendemos, se é no bem, nós avançamos moralmente ou espiritualmente. Então, é importante analisarmos isso e pensarmos quais são os sentidos que nós teremos no futuro. Poderíamos ter a telepatia, que muitos já agem telepaticamente, ou dialogam ou se comunicam telepaticamente. E isso poderá ser um sentido bem mais amplo no futuro. A percepção das coisas, e hoje nós temos os 5 órgãos do sentido, nós poderemos ter desenvolvido outros tipos de percepções que não dá para enumerar agora, mas que nós sabemos. De repente eu olho para uma pessoa e eu sinto que a pessoa não está bem. Isso até já acontece às vezes, mas com mais profundidade, e de modo que eu possa realmente interceder em favor. Então são algumas posições. Nós lembramos do Chico, em algumas reuniões que ele estava ali com o pessoal, alguém pensava alguma coisa, e ele se aproximava da pessoa e respondia. Então, Chico já estava um pouquinho mais à frente de todos nós, né? Então, essa é a questão. Eu vou responder rapidamente, porque são várias que a gente gostaria de responder todas. Então, a segunda vem do nosso querido Gersen. É muito bom, irmão Laureano. É muito interessante saber sobre o princípio inteligente, mas fica-se sempre uma dúvida.
Os animais têm um princípio inteligente, então eles terão alma um dia, certo? Eles evoluirão assim como nós evoluímos? E quando isto se dará? Aguardo a resposta. Obrigado. Meu amigo Gerson, eu que agradeço. A gente está sempre nesse caminho, né? Então, aqui secundada essa questão por uma pergunta da irmã Nelma. Eu também tenho uma dúvida. Os animais reencarnam aqui na Terra como nós? E se eles reencarnam, eles conservam alguma lembrança da sua vida e de seu dono no passado? Então, vale a pena analisarmos ponto a ponto, né? O, o animal, ele tem o princípio inteligente. Nós vamos ver essas questões, primeiro, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é o princípio inteligente. Perdão. Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito. E a resposta dos espíritos é o princípio inteligente do universo. Essa é a primeira questão respondida nesse sentido, a primeira resposta sobre o princípio inteligente, tá? Que Allan Kardec grifa espírito com E minúsculo. É importante nós frisarmos isso. Allan Kardec faz a pergunta que é o espírito grifando com E minúsculo. E a resposta é o princípio inteligente do universo. No item 76, ele faz uma nova pergunta. Como podemos definir o espírito? Aí ele grafa o espírito com E maiúsculo. E a resposta já é um tanto diferente, dizendo que eles são os seres inteligentes da criação. Os seres inteligentes da criação, quero repetir, povoam os mundos além da matéria. Isto é o ser inteligente, né, já evoluído, já na condição de espírito, que Kardec grafa com E maiúsculo, que somos nós. Enquanto estamos encarnados, nós somos denominado também pela doutrina de alma. Quando nós desencarnamos, voltamos à condição de espírito. Uma e o outro é a mesma coisa. E aí nós vamos analisando bem a diferença entre princípio inteligente e o ser, o espírito como ser inteligente. A irmã Nelma pergunta se os espíritos, se os animais possuem esse princípio inteligente ou alma. Nós vamos nos remeter primeiro ao reino, né, um capítulo do Livro dos Espíritos chamado Os Reinos, e nós vamos nos remeter às questões 597 em diante. Eu não vou ler todas porque são longos, mas vale a pena refletirmos quando a pergunta é feita. Seu espírito, seus animais também têm uma alma. E os espíritos respondem. Se assim quisermos entender, eles têm uma alma, mas ainda não é um espírito emancipado. É algo que os anima, que faz agir por instinto, e alguns, já no mais avançado, no desenvolvimento da inteligência. Então, nós vamos encontrar animais que têm atos inteligentes, que têm atitudes inteligentes. É uma inteligência como a nossa? Não. Eu diria que ela é oscilante, mas é
a alma. Mas aí, e como é que fica isso? De quando que eles vão evoluir, né? Então há uma questão, eu recomendo a leitura da 607 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos respondem, né, a pergunta de Allan Kardec, de onde o espírito, né, nós avançamos, evoluímos para chegarmos à condição de homens, né, da encarnação como pessoas humanas. E a resposta é: numa série de encarnações, tá? Numa vida, no mundo que precede a humanidade. Então, aí depois, a resposta é que os animais são animados por esses princípios inteligentes que na evolução se torna o espírito emancipado. Aí vem a pergunta da irmã Nelma, mas eles reencarnam? É claro que não é uma reencarnação como nós humanos, mas eles são, após a morte do animal, o princípio inteligente não se perde e vai animar outros animais. É tudo num processo evolutivo. Tudo bem? Eu não vou me aprofundar muito devido ao nosso tempo, eu quero dizer. Tudo bem. Aí nós vemos aqui a nova pergunta, também do Gerson. Muito bom aprender mais sobre Deus. Ele nunca muda. Nós é que o mudamos de acordo com o nosso entendimento. É verdade, né? Certa feita perguntaram a Voltaire se ele acreditava em Deus, e a resposta dele foi interessante. Eu não creio no Deus que os homens criaram, mas eu creio no Deus que criou os homens, que é o Deus imutável, que não fica lá analisando a nossa vida para nos punir ou para nos elevar. Mas é o Deus que nos criou, lá como falamos anteriormente, simples e ignorante, num processo de evolução, e que vamos agindo por um atributo importantíssimo que ele nos deu, que é o livre-arbítrio. Nós construímos o nosso futuro. Deus nos deu esta liberdade. Ele não muda. Deus é imutável. Portanto, não existe uma lei de Deus do passado, do Antigo Testamento, e uma lei de Deus na atualidade, no Novo Testamento ou na doutrina espírita. As leis divinas são de todos os tempos e ninguém a muda. Os homens aqui fazem as suas leis e muitas vezes as transgridem, como transgride a lei de Deus, mas as leis dos homens podem ser alteradas, podem ser mudadas. As leis divinas jamais. Tudo bem. Mais uma pergunta. Foi através do estudo da doutrina espírita que entendi e aceitei o fato de ter tido uma irmã que não andou. Porque porque o que força que faltou nas pernas, Deus lhe deu em sabedoria. Obrigado a vocês por nos darmos a chance de continuar aprendendo. É uma pergunta da irmã Vera Costa. Querida irmã, eu agradeço a pergunta e lhe digo que Jesus nos ensina que é preferível entrarmos na vida sem um dos nossos membros do que com o corpo completo sermos levados ao fogo eterno. É uma colocação interessante, assim,
como entrar na vida faltando um membro? O que é a vida? Então Jesus esclarece a questão das mutilações. Muitas vezes nós nascemos sem mãos, sem pernas, às vezes sem ouvidos, sem a fala, sem a visão. Se nós nos remetermos a Jesus, entenderemos o que ele disse. Porque, de repente, o mau uso que eu faço destas mãos, ao invés de espalmá-la para envolver, eu a fecho para esmurrar. Eu volto à espiritualidade, desencarno ou morro, como quiserem, e lá eu vou ver todo o mal que eu fiz com estas mãos. E na oportunidade de uma reencarnação, eu já tendo a condição da escolha, eu posso pedir para vir sem elas, para sentir agora na carne aquilo que eu deixei de fazer, estendendo as mãos. Aí nós entendemos o que Jesus nos disse. São as expiações, as provas. Castigo de Deus? Claro que não. É a colheita da semeadura que nós fizemos. Paulo já nos adverte. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então vejamos que a questão colocada, Deus não lhe deu as pernas para andar ou algo assim, mas em compensação lhe deu sabedoria. Não é assim. A sabedoria ela tinha na encarnação passada. Nós não queremos fazer aqui um julgamento. Quero que fique bem claro. Quem somos para julgar? Mas é a lei da ação e reação, ou causa e efeito. Possivelmente, em encarnações pretéritas, o uso das pernas não foi exatamente para a evolução espiritual, mas tinha sabedoria. E o que nós aprendemos, não perdemos. Os conhecimentos que nós adquirimos permanecem. Os espíritos evoluem intelectualmente para depois evoluírem espiritualmente ou moralmente. Tudo bem? Nova pergunta. Bom dia, irmão Laureano. Muito boa reflexão. E que triste saber que nunca realmente ficamos muito tempo sem haver alguma guerra no mundo. A pergunta é sobre guerra. E agora ficamos com muito medo desta guerra atual tomar proporções maiores. Vamos orar pela paz. É verdade. Vamos orar pela paz. Mas nós vamos analisar também no Livro dos Espíritos a lei da destruição. Né? Então, a lei da destruição significa algo precisa ser modificado para se melhorar. A semente, ela apodrece para germinar, certo? Então, para Deus, o que realmente existe é a nossa vida como espírito. Porque é o espírito que permanece. É o espírito que caminha para a eternidade. Nós somos imortais, não somos eternos. Somos imortais que vivemos na eternidade. Então, para Deus, o nosso corpo físico é como a nossa roupa. Nós chegamos ao final do dia, tomamos um banho, tiramos a roupa que trajamos e vamos colocar outra.
Então é assim a nossa vida na Terra. Termina a nossa jornada, nos despimos desta vestimenta, voltamos à pátria espiritual, para que, num futuro breve ou às vezes nem tão breve, possamos receber novas vestimentas carnais. Então, isso que é importante. As guerras são instrumentos dos homens. Deus não promove a guerra. Quando alguém dos nossos irmãos ler lá no Antigo Testamento que Deus mandou um rei dizimar povos, destruir impérios, não é verdade. Deus jamais mandaria um povo massacrar outro povo. Se nós temos 10 filhos, 5 são bons, 5 são ruins, nós não mandamos os 5 bons destruir ou matar os 5 ruins. Ao contrário, nós vamos empreender todos os nossos esforços para melhorar aqueles. Deus age assim para conosco. Quando somos maus, Ele nos dá todas as oportunidades para nos tornarmos bons. E esta oportunidade é a lei da reencarnação. Nova questão. Muito interessante saber sobre Allan Kardec. Só gostaria de perguntar quem foi este povo druida. Um pouco mais da história deles. Caríssima Nelma, eu não vou fazer uma demorada exposição, mas posso dizer que os druidas eles faziam parte da sociedade dos celtas. Os celtas viveram ali na região europeia, pegando ali uma parte da Alemanha, da Espanha, da Itália, da França. Então eles viveram ali. E no Reino Unido, né? E os chamados druidas, eles eram os homens intelectuais da época, os filósofos, os sábios, os sacerdotes, aqueles que tinham conhecimento vastos, eles eram, então, os chamados druidas e também os denominados feiticeiros, que quer dizer, tá, aqueles que se comunicavam com a espiritualidade. A palavra feiticeiro, é claro que é tomada no sentido pejorativo, mas eram aqueles que se comunicavam com os espíritos. Esses eram os chamados druidas. Então, numa certa oportunidade, Allan Kardec estava numa reunião e um médium, recebendo um espírito que se apresentou como Zéfiro, chamou Allan Kardec, ou chamou Hippolyte Leon Denis Arrivaio de Allan Kardec. Ele disse, mas meu nome não é Allan Kardec. Ele disse, não é agora. Mas quando nós vivemos nas Gálias, nos anos 400, éramos sacerdotes e o seu nome era Allan Kardec. Esta foi a razão de, na publicação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec se apresentou como autor, sepultando dali por diante o Hippolyte Leon Denis Arrivaio, que era um sábio na atualidade, respeitado no meio cultural, autor de vários livros, autor do projeto de educação pública para a França. E este nome desaparece de cena. E aparece Allan Kardec. Perguntado por que ele colocou esse nome na sua obra, ele disse, para que a obra não seja reconhecida pelo seu autor, mas pelo seu conteúdo.
Este foi Allan Kardec. E que, como disse o Zéfiro, né, o espírito que se comunicou, foram colegas nas Gálias, ali nos anos 400 antes da era cristã. Tudo bem, meus amigos? Ainda temos algumas perguntas. Eu vou demorar um pouquinho mais hoje para responder todas. Meu irmão Laureano, boa explanação e tal. Só gostaria que dissesse o horário correto da biblioteca do Centro Espírita Caminho da Verdade, da irmã Hortência. Querida irmã Hortência, é um prazer saber que está em contato conosco. A biblioteca do Caminho da Verdade, ela está abrindo às quartas-feiras, das 20 horas às 21 horas. Por enquanto, só nas quartas-feiras. Antigamente ela estava aberta sempre, né? Desde segunda, quarta, sexta, ela estava aberta. Agora só nas quartas-feiras, por enquanto. Tá bom? E aproveito para dizer que o Centro Espírita Caminho da Verdade está funcionando regularmente. Às segundas-feiras é palestra, exposição dos nossos irmãos. Nas terças-feiras é o curso de Espiritismo. Estamos estudando agora sobre a mediunidade. Na quarta-feira é o estudo do Livro dos Médiuns. Nas quintas-feiras é a assistência espiritual. Ainda não está fazendo de corpo presente do necessitado, mas é todo um trabalho organizado, coordenado, e a assistência dos espíritos é feita no lar dos que estão precisando de ajuda, todas as quintas. E na sexta, né, é o estudo do Livro dos Espíritos. Então, são esses os dias. As entrevistas são feitas, eu creio que continua na terça, posso afirmar que sim, nas terças-feiras. Mas se chega alguém lá na quarta ou sexta que está precisando conversar, sempre terá um irmão à disposição para o diálogo. É isto, querida irmã Hortência, aproveitamos a sua deixa para dar essa informação. Quais os fundamentos da doutrina espírita? Deixa eu não me atrapalhar aqui. É sempre bom ouvir da doutrina espírita. Tenho uma pergunta, porque você fala do Deus assim, fala do Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento, quando a Bíblia nos fala que só existe um Deus. Como pode ser isto? Obrigada. Então aqui é uma pergunta da irmã Nelma e também uma colocação da irmã Cecília, que diz assim: o Deus é o mesmo, só acho que, como ele disse, era um outro momento, uma interpretação da humanidade na época em que havíamos saído da primitividade. Vale a pena discorrer sobre o tema, querida irmã Nelma. Moisés falava com o Deus que ora se apresentava como Elohim, ora se apresentava como Jeová, e ora como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era o Deus que mandava invadir povos, destruir povos, ora que matasse todos os homens, ora que fossem mortos todos os homens, mulheres, crianças e tudo que tivesse fôlego. Esse era o Deus que guiava Moisés. Certo? É bom refletirmos sobre isto. Mas então não era o Deus Criador? Não. Ele se apresentava como eu, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus Criador não mandaria dizimar povos. Não se arrependeria de ter construído ou feito, criado o homem. Não mandaria matar. É interessante nós analisarmos esse ponto.
O Deus criador do universo é único. Mas quantos se levantam ainda hoje dizendo que falaram com Deus e criam religiões? Então, como que é isso? É que para a época e ainda hoje, quando um espírito se apresenta a alguém que ele tenha a faculdade mediúnica para conversar com o espírito, ele não tem conhecimento doutrinário, não tem conhecimento espírita. Ele proclama ao mundo que falou com Deus e vai criar uma religião nos moldes do entendimento daquele espírito. Eis a diversidade das religiões. Vamos lá, John Smith, Joseph Smith e outros, Maomé. Então nós vamos vendo que esse que se apresenta, né, como Deus é uma entidade espiritual que se comunica com aquela pessoa. Então, por isto é importante nós frisarmos que o Deus que é tratado no Antigo Testamento é diferente do Deus que Jesus nos apresentou. E esse Deus que Jesus nos apresentou, a doutrina espírita define como a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Não é uma negação a Jesus. É apenas o desdobramento da informação que Jesus nos dá. Então, são questões levantadas e que vale a pena estarmos atentos para avançarmos. A última questão. Gostei muito desse estudo. Tenho uma pergunta. Quando o que é Deus e não quem é Deus? Não parece que estamos sendo desrespeitosos? Não podemos perguntar quem é Deus? Irmã Nelma, Allan Kardec, que era um pedagogo por excelência, filósofo, dizem que era médico. Herculano Pires defende a sua formação médica. Outros dizem que não, mas era magnetizador, isso nós sabemos, e era professor. As questões levantadas por ele eram pedagógicas. Então ele pergunta o que é Deus ou o que é Deus. Se ele não sabia, ele sabia. Mas a pergunta feita por ele é para nós. Porque se ele perguntasse quem é Deus, a resposta possivelmente seria: é aquele que vocês imaginarem. Porque se nós perguntarmos a 100 pessoas como cada um vê, né, ou pensa em Deus, a resposta ou as respostas serão diferentes. Allan Kardec pergunta o que é Deus. E a resposta é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Não é desrespeitoso. E eu repito, é pedagógico, para que a gente tenha essa consciência do Deus Criador dos céus e da terra. Não é do céu, dos céus, no plural. Significa do universo. Tudo bem? É a última questão. Nós ultrapassamos do tempo, eu peço perdão. A gente tem mantido os 20 minutos. E posso confessar agora que eu tinha gravado já um vídeo respondendo e parei na metade das questões. Mas para que tenha sequência, então hoje resolvi gravar este vídeo e responder todas as questões, para que os nossos companheiros todos se sintam prestigiados igualmente.
Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade. Rogo a Deus que abençoe a você que está me assistindo e que essas bênçãos se expandam à sua família, à sua rua, né? À sua cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso mundo. É nessa agregação de pensamentos positivos que nós construiremos um mundo melhor, um mundo mais feliz. Queridos amigos, diletos companheiros, até o próximo programa.